A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, trazendo aqui uma mensagem, contar aqui um testemunho. Nós que pregamos a palavra de Deus, temos muitos testemunhos. Às vezes a gente não conta todos, porque tem uns que é desagradáveis. Mas o que nos alegra é a palavra do Senhor, que nos fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. É o que nos alegra, é o que nos conforta. A palavra do Senhor é quem refrigera a nossa alma. A palavra de Deus nos fala que o começo do cristianismo, ali os apóstolos, depois que Jesus foi crucificado, os apóstolos eles passaram por muitas coisas pesadas. Muitas coisas. E a palavra diz que eles se alegravam por eles sofrer açoites pelo nome de Jesus. Eles ficavam alegres, regozijando. E Jesus nos fala que sempre vai haver perseguição. Sempre vai haver perseguição. Porque a igreja começou assim, ela cresceu assim. Então até hoje, cada dia que se passa, Jesus fala que o amor de quase todos se esfriarão. Quase todos. E eu segurei por bastante tempo, alguns meses, de não trazer a público esse meu testemunho. Mas muitas das vezes não tem como a gente segurar. Não tem como a gente segurar. Porque Deus falou através de Isaías 53, Deus falou há 700 anos, ou mais de 700, deixou escrito que o filho dele ia passar por tudo aquilo, por toda aquela angústia, aquele sofrimento, aquela humilhação pública, ia ficar desfigurado ali numa cruz. E aconteceu do mesmo jeito que Deus revelou ao profeta Isaías e deixou escrito, revelou e ele escreveu, ficou escrito. Por isso que a palavra de Deus é pura revelação. E ficou exposto ali aquele acontecimento para todas as gerações, para todos os tempos. Por que eu estou falando a respeito de Jesus Cristo? Na cruz, aquela passagem onde ele foi arrastado pelas ruas, ferido a chicotes, muitas chicotadas, porque foi uma coisa que foi exposta. E quem é que não sabe dessa história? Quem não sabe? Jesus passou por tudo aquilo e ficou registrado. E muitas das vezes há pessoas, principalmente pessoas que conhecem a palavra, quando ouve um testemunho desse, quando ouve uma mensagem, porque não deixa de não ser uma mensagem, há pessoas conhecedoras da palavra que ela vai até criticar, dizer que não é certo, que não está certo. Há pessoas que vai dizer, apresente somente para Deus. Há pessoas que ela diz esse tipo de coisa. Tudo bem.
Se acontece coisa na vida da pessoa e ela faz só apresentar a Deus, é ótimo, é muito bom. É muito bom. Tem que apresentar a Deus, nós temos que apresentar a Deus. Tudo nós temos que apresentar a Deus. Mas eu não me preocupo com o que as pessoas falam ou deixam de falar a meu respeito. Se a opinião é favorável ou não é favorável. Eu não me preocupo com essas coisas. Porque as pessoas falaram mal de Jesus, falaram dele, coisa desagradável, e tem muitos que até hoje ainda falam. Falaram naqueles dias e até hoje ainda falam. Então, eu costumo falar que nós temos que se preocupar com o que Deus vê de nós e sabe de nós. Porque Ele vê tudo, sabe de tudo. Tudo que a gente faz, Deus Ele vê, ninguém esconde nada de Deus. Então, eu me preocupo com o que Deus vê de mim, o que Ele sabe de mim. Essa é a maior preocupação. Porque eu estou entrando aqui para deixar esse testemunho que aconteceu foi comigo. Eu estou aqui para falar um pouco da minha história. Só um pouquinho. Então eu estou aqui um pouco para falar de mim, um testemunho meu. E eu tenho esse direito. Porque eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela internet que Deus criou. Eu louvo a Deus pela internet. Eu louvo a Deus pelo Facebook que nos dá essa oportunidade de entrar aqui ao vivo. Porque quando algumas pessoas dizem que a internet é do diabo, não creem nisso não, isso é uma mentira do diabo. Porque a palavra diz que tudo que se contém nos céus e na terra é de Deus, foi Deus que criou. O diabo não cria nada não, ele não tem nada não. A palavra diz no Evangelho de João que ele veio somente para roubar, matar e destruir. É só isso aí que ele faz. Ele não cria nada. Então a internet ela é de Deus. Então eu louvo a Deus por ter essa oportunidade, porque o que me fez trazer esse testemunho aqui foi porque esta semana agora dia 14, sexta-feira, eu fui abordado por uns policiais aqui em Mundo Novo. Por que eu fui abordado? Eu fui abordado porque alguns minutos atrás eu tinha passado na casa da minha filha, que tem 7 anos, para poder pegar ela para fazer um passeio, já que eu estava passando ali por perto, estava naquele bairro. Fui pegar minha filha ali na casa onde ela mora. E como estamos em processo de divórcio, não finalizou completamente ainda, então já tem alguns meses que eu não posso ver a minha filha. Falei algumas vezes por telefone, contadas as vezes, e era por pouquíssimo tempo, que logo a mãe pedia para poder desligar por alguma coisa, mas presente mesmo não podia. E agora, depois de sexta para cá, eu recebi uma mensagem aqui, não da justiça, mas da família mesmo, que não era mais nem para eu ligar, mas para falar com as meninas.
E existe uma medida protetiva, a qual a ex-mulher tem a medida protetiva. Medida protetiva, por que tem essa medida protetiva? Tem essa medida protetiva porque nós ainda no convívio junto, ela me agrediu, bateu na minha cara. Ela bateu na minha cara, em pleno meio-dia, e eu não revidei. Ela bateu na minha cara, nós sentados num sofá, em três, minha filha de 7 anos, ela e eu. Ela me agrediu pesadamente, porque não foi qualquer tapa, foi uma pancada, porque só sabe quem recebeu. Na frente da criança. E aí eu disse para ela, eu disse, como é que você faz isso, rapaz? Como é que você bate na cara do seu marido? Aí ela me respondeu, Jesus disse que quando bater de um lado, vira o outro e pronto, fique na sua. Foi o que ela me respondeu no dia. Foi o que ela me respondeu. E aí, a palavra de Deus nos fala, suportai uns aos outros. Mas antes disso, no convívio de 8 anos, eram muitas humilhações, xingamento, palavras pesadas, de tudo quanto era tipo. A mulher do pastor. A mulher do pastor. Porque entenda uma coisa, meus amados irmãos, nem toda mulher de pastor é pastora nem missionária. E ao contrário também. Porque tem pastor também que tem um título, mas não é pastor. As atitudes que Jesus fala, como é que a gente sabe quem realmente é de Deus? Pelos frutos. Pelos frutos se conhece. Mas na igreja louvava aquele louvor que muitas das vezes as pessoas choravam. Lia aquela palavra, por exemplo, 1 Coríntios 3, onde se fala de amor. A pessoa lia uma palavra que o amor suporta tudo, é benigno, e realmente é. A palavra é. Mas porém a pessoa pregava aquela palavra ali na frente, muitas das vezes no altar, muitas das vezes ali no altar de oportunidade. Só que quando chegava em casa, quando era na parte de casa, muitas das vezes até no trabalho, que a gente trabalhava juntos, era um terror. E a criança presenciando essas coisas. E muitas das vezes eu falava para ela, Deus não se agrada desse tipo de coisa, para com isso, mas a pessoa não se importava. Ela não se importava. Porque muitas pessoas há de dizer que o errado é as pessoas que convivem junto, de ter crentes rebeldes dessa forma, que errado são os pastores, que o erro está naquela denominação, o erro está naquele pastor. Há pessoas de dizer isso, e acaba traumatizando muitas pessoas, que a pessoa vê aquelas coisas acontecendo ao seu redor e ela pensa que o erro está nela, porque a outra pessoa não conserta. E aí eu lhe pergunto, onde foi que Jesus errou com os apóstolos
Onde foi que Jesus errou com o seu ministério aqui em terra? Aonde ele errou para Judas seguir até o final do ministério e da vida dele e não se converteu? Jesus errou em quê? Jesus não erra em nada. Nunca errou e nunca erra. Jesus nunca errou. E Judas não se converteu. E tem pessoas que dizem, não, mas ele não se converteu porque já era para ser assim mesmo. Jesus chamou ele com um propósito. Jesus já sabia que ele ia fazer tudo aquilo. Jesus mostra para a gente através de Judas que tem pessoas que você pode jejuar todos os dias do ano, 365, 366, você pode jejuar todos os dias. Você pode arrancar a bolacha dos joelhos, orando de joelhos. E tem pessoas que ela não se converte. Ela se entregou mesmo para Satanás. Tem pessoas que se entregou para Satanás. Judas se entregou para Satanás. E aí tem pessoas que ela fica se culpando porque pessoas que estão ao seu redor não se convertem. Aí a pessoa pode dizer assim, mas pastor, se eu aguentou 8 anos, aguentei 8 anos. Porque eu estava ali orando, pedindo a Deus para que aquela pessoa se convertesse. Porque eu sabia que ela estava fazendo o maior mal que ela estava fazendo, era ela mesma. Porque toda pessoa que segue dentro da igreja fazendo mal, a hora que ela partir, infelizmente, se partir fazendo maldade, não se converter, infelizmente. Porque a palavra de Deus fala no Evangelho de João, capítulo 3, que se nós não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Não entra. E aí o que ocorreu? A pessoa, ela me agrediu. Pela primeira vez durante 8 anos eu fui lá, chamei os pais e falei para eles que durante aqueles 8 anos tinha sido uma vida de terror, onde a pessoa ela puxou faca para mim. Isso na igreja, quer dizer, em casa, mas a gente ali tomando conta da igreja. Mas em casa, a pessoa puxou faca para mim, me encostou na parede. E eu continuava orando e dizendo para aquela pessoa que não era assim que as coisas funcionavam, que Deus não se agrada dessas coisas. Mas entrava no ouvido e saía no outro. Xingamento, empurrão, a pessoa fazia tudo aquilo. As pessoas que me conhecem já sabem do que se trata. Eu até conheço a pessoa, mas não vou expor o nome de ninguém aqui. Não vou expor o nome de ninguém. E ali a pessoa continuava ali seguindo, fazendo maldades, e não se importava. Então eu falei para os pais e falei para eles que eu não precisava estar lá direto contando o que ela fazia nos anos passados, até chegar àquele ponto. Eu não tinha como eu ficar contando para eles, porque nós já maior de idade e nós conhecendo a palavra na igreja, a gente estava ali apresentando a Deus, então não tinha por que ficar incomodando eles, que já tinham os problemas dele para resolverem. Só que quando chegou naquele ponto tinha passado do limite, e por isso eu estava falando para eles. E aquilo eu perdoei, continuei ali em casa, até porque nós temos uma família. E continuei em casa. Falei aos pais e também fui na delegacia aqui de Mundo Novo. Fui lá e também registrei o ocorrido. Que a pessoa tinha feito aquela agressão,
batido na minha cara, a própria esposa, e registrei lá porque nós somos casados e eu sabia que ia chegar ao ponto da justiça, e a justiça trabalha com certeza com provas. Mas poucos dias depois, eu estava arrumado ali para ir para a igreja, umas 6 horas, e chega um oficial e 2 policiais e disse que estava com um mandado judicial para eu retirar da casa e manter distância dela. E quando eu recebi ali aquele papel, eu falei para eles, eu disse, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Aí relatei lá na frente deles, do oficial e dos 2 policiais, eu relatei na frente dele tudo o que tinha acontecido. Eu disse, quer dizer que ela bate na minha cara na frente da criança, eu vou lá, registro, e agora é eu que tenho que retirar aqui da nossa casa? Porque foi isso que aconteceu. Eu nunca agredi ela, falei para eles. Eu nunca agredi. E aí eles disseram, você sabe que é o nosso trabalho, né? Eu disse, sim, eu entendo. O oficial estava fazendo o trabalho deles, os policiais também estavam fazendo o trabalho deles. E eu tive que sair. Foi o que eu respondi. Agradeci a eles, porque ele estava fazendo o trabalho deles, claro, e me retirei dali. E me retirei. Aí o que acontece? A pessoa, ao ponto que eu conheci os anos, totalmente agressiva, aonde a nossa filha mais velha já não estava mais morando em casa, porque outro dia eu cheguei lá do monte, estava no banheiro tomando banho. E tenho que sair depressa ali para poder tirar a mãe agarrado no cabelo da filha. Isso já tinha quase 1 ano atrás, antes desse acontecimento, onde ela me agrediu no rosto, na cara. É a palavra popular, né? Isso já tinha mais ou menos 1 ano. E o conselho tutelar teve lá e achou melhor levar a mais velha para casa da avó paterna. Materna, melhor dizendo. E aí ficou a de 7 anos com a gente. O conselho tutelar achou melhor levar ela para casa da avó. Eu estava presente ali. Tirei ela agarrada dos cabelos da filha. E esse registro está no conselho. E aí o que acontece? Aí a agressora que fica com o direito de alguma parte de estar cuidando ali das crianças. Comprovadamente a pessoa totalmente agressiva, porque eu convivi, eu sofri os danos, e a pessoa que aparentemente, porque eu não pude mais ver a minha filha. E ainda ontem recebi a mensagem da própria família, pela parte da mãe das crianças, que não é mais nem para ligar. E aí eu passando ali perto, fui aqui na cidade cuidando das atividades, então tendo que dormir na casa ali do meu padrasto, que é umas 3 ruas, é a distância. Então eu passando ali perto, eu fui, com tanta saudade, eu dei vontade de chamar a Sofia, a casa a qual eu fui jogado para fora pela justiça.
Então eu com muita saudade passei ali e chamei. Cheguei assim na porta e chamei Sofia. Foi o suficiente para que a mãe ligasse para a polícia. Ligasse para a polícia, foi a mãe ligasse para a polícia e chamasse ela. E aí, como ela não deixou a menina vir comigo, ó, a um passeio, ali pertinho, eu segui meu caminho. Aí tô lá na casa do irmão, falando de Jesus, ali evangelizando, com pouco a polícia encosta de junto. E eu encostei neles. Como eles não me conheciam, eu falei, eu que sou Ivanildo. Ele estava procurando a casa lá do meu padrasto. Eu falei, sou eu que sou Ivanildo. E aí eles conversaram comigo de uma forma desagradável, claro. E disse que não era mais para encostar lá de junto dela, mas de jeito nenhum. Porque senão podia acontecer algo desagradável comigo. Eu entendi o trabalho deles, entendo. Eu não entendi a forma a qual a pessoa dizer que não era para se aproximar, porque a aproximação não é por causa da mãe, a aproximação é por causa das filhas. Mas não foi nenhuma coisa intencional, eu estava passando ali perto. Porque o meu padrasto morava em outro bairro e agora mora lá no mesmo bairro, que é na Portelinha, aqui em Mundo Novo. Paulo Jerônimo, mas a maioria conhece pela Portelinha. E ele mudou para lá esses dias, então quando eu vou fazer as atividades, eu durmo lá na casa dele, porque da casa eu fui tirado. E aí eles me falaram que também não pude explicar porque o policial não deixou explicar. Ele disse que era só para eu ficar calado e ouvir ele falar, porque quem tinha que falar ali era ele. A princípio eu não me identifiquei como pastor, porque isso não é necessário muitas das vezes. Porque guarda uma coisa, meus irmãos: título não assegura ninguém. Título não garante proteção, mas de jeito nenhum. Nem título, cargo na igreja, isso não garante proteção. O que garante proteção é a pessoa ter vida com Deus. É a pessoa ter sinceridade com Deus e com as coisas de Deus. Porque aí vai estar protegido por Deus. Mas se a pessoa ela tem um título e ela não obedece a Deus, faz as coisas de qualquer jeito, não tem temor a Deus, ela pode ter o título que for, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então eu só falei que eu era pastor porque... Só falei que estava como pastor porque ele perguntou em que era que eu trabalhava. Eu falei que pastoreava a igreja. Ele falou, então você é pastor? Eu disse, sim. Sim. Mas uma situação constrangedora. E meus irmãos, eu não estou falando aqui, entrando aqui, porque eu lutei muito tempo para não fazer isso. Eu não estou falando isso aqui para se passar por vítima, não. Porque eu não me sinto vítima, não pode ser vítima. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas passando por situação semelhante. Semelhante como? Naquele caso não é ela que está com uma errada, mas para a sociedade, muitas das vezes até para a sociedade, ou para as autoridades, muitas das vezes até para a sociedade, parece que aquela pessoa é que está errada. Devido o que está registrado também,
Aos olhos da sociedade e até de algumas autoridades, aquela pessoa está errada. Porque aos olhos daqueles policiais eu estava errado. Aos olhos dele. Por que entendo eles? Na parte de ir até aquela diligência, não da forma que foi abordada. Mas dele ir até aquela diligência eu entendo, porque ele não estava com minha ficha lá da delegacia, do ocorrido, do que realmente aconteceu, que não foi eu que tinha agredido, que eu nunca agredi. Ele não estava com aquela ficha minha. Ele estava ali cumprindo, ele veio ali porque alguém chamou e aquela pessoa tinha uma medida protetiva. Só que ele não sabia o que tinha ocorrido naquela medida protetiva. Porque como é que se inverte as coisas? Uma medida protetiva na Lei Maria da Penha, sendo que foi eu que fui agredida, comprovadamente, porque eu fui lá registrar para ficar comprovado, para não ficar só de boca. Aí a pessoa agride, e aí a medida é para ela. Então os policiais, ele não tinha minha ficha ali, com certeza ele não tinha. E aí a pessoa fica sem ver os seus filhos, por causa de uma coisa ao contrário, uma coisa que a pessoa não fez, não ocorreu. E tem pessoas vivendo assim. Tem pessoas que estão passando por isso, sendo que está invertido as coisas, mas no papel o certo é o que está errado e o errado é o que está certo no papel. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que tem coisa que não pode ficar calado, tem coisa que tem que falar. Tem coisa que tem que falar, porque de repente um testemunho nosso está ajudando outras pessoas. Nós não podemos se calar diante da impunidade desse mundo. Não podemos nos calar. Não podemos nos calar de jeito nenhum. Nós temos que falar mesmo. Nós temos que confiar totalmente em Deus e entender que Ele está com a gente. Se a pessoa tem certeza que Deus está com ela. Porque tem pessoas que pensam que o que manda nesse mundo aqui é a lei da terra, e não é. O que manda nessa terra aqui é a lei de Deus, a lei dos céus. A palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Por que Deus deixou as autoridades aqui? Porque tem pessoas que ela não obedecem a Deus. Deus fala através da palavra, porque Deus fala diretamente, porque a palavra é Deus. Porque está escrito, passa os céus e passa a terra, mas a palavra não passa. Por que a palavra não passa? Passa tudo isso aqui que a gente vê, e a palavra não passa. No Evangelho de João fala que o verbo se fez carne, porque Deus é a palavra. Então Deus fala com as pessoas diretamente, para que não precise chegar até a justiça aqui da terra, as autoridades aqui da terra. Aí a pessoa ela não obedece, ela faz tudo de errado, toda besteira. A palavra diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, Jesus ele chamou, Deus chamou as pessoas para obedecer, mas muitos não obedecem. Ela segue na sua maldade do seu coração, ela vai fazendo. Ela faz tanta besteira, aí ela pensa que o advogado vai cobrir. Não vai. As besteiras que a pessoa faz, pensa que aquela autoridade vai poder fazer alguma coisa por ela. Não vai. Por que não vai? Porque a palavra diz
Jesus diz: faça com os outros. Mateus, no livro de Mateus fala, 7,12. Faça com os outros o que você quer que faça com você. Pronto, a partir do momento que a gente fez aqui algo, você pode ter certeza que você já tem uma sentença decretada da parte de Deus. Você pode ter certeza, você pode recorrer a quem quiser. Não vai resolver o seu problema, o nosso problema, não vai. Se a gente fizer uma coisa, uma besteira aqui, ó, automaticamente a gente acabou de fazer, já recebe uma sentença de Deus automaticamente. Então as leis que regem aqui essa terra, as leis aqui da terra são um cumprimento. Mas as leis do céu que regem aqui, é que manda. A pessoa ela tem uma profissão. Ela vai fazer ali, ó, o que está determinado, o limite dela na profissão. Se ela passa daquilo ali, até dentro do limite dela está tudo certo, não vai haver problema nenhum. Principalmente a parte de Deus, se ela está fazendo tudo direitinho, tudo certinho. Mas se ela extrapolar ali naquela área que ela trabalha, aí Deus vai cobrar. E o que nos alegra é que Deus não quer saber qual é a posição, não. Deus não quer saber qual é o título da pessoa, o cargo que ela ocupa, a função. Deus não quer saber. Não passa nenhum aos olhos de Deus, da punição de Deus. Não passa. Não passa. A palavra diz no livro de Gálatas, Gálatas 6, versículo 7 diz assim, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, aqui a lei do céu, que não falha, essa não falha. Tudo aquilo que a pessoa fizer, que nós fizer, a gente vai colher. Não tem como outro colher no nosso lugar. Então as leis que regem aqui é a de Deus, é a do céu. Tudo aquilo que nós fizer não fica sem recompensa. Se é bom, recompensa boa. Se é mal, má recompensa. Todos os nossos atos no dia a dia, tudo, todos os dias. Aí muitas pessoas pensam que... Tem pessoas que pensam que quem manda em tudo, muitas das vezes, quem rege tudo, as leis aqui, é a da terra é um cumprimento. E só vai até onde Deus permite. Só vai até onde Deus permite. Mas nós temos que entender uma coisa. Que nós temos que ir em busca dos direitos que Deus nos dá. Por quê? Porque a palavra diz que Deus está conosco todos os dias. Ele está sempre com a gente. Jesus é o advogado fiel, ele não perde não. Jesus não perde não. O nosso Deus é o juiz fiel. Ele também não fica do lado errado não. Deus ele não fica do lado errado, ele nunca ficou, ele nunca vai ficar do lado errado.
Mas para que Deus venha entrar com providência, a gente tem que ir em busca. Foi por isso que Deus deixou as autoridades aqui da terra. Porque tem pessoas que fazem tanta besteira, e Deus falando com ela para poder ela se converter, ela não se converte. Aí ela acha que procurando a lei e a justiça aqui da terra, ela pensa que vai resolver. Não vai, não. Se fizer besteira, não vai resolver, não. Até porque quem manda em cada uma das autoridades é Deus. Em cada uma das autoridades, quem manda é Deus. É Deus que manda. Cada um de nós aqui, ó, dependente do cargo, da posição social, só vai até onde Deus permite. Tem pessoas que pensam que pela posição dela, o título, ela pensa que pode sair atropelando tudo. Ele pode, não, ela é limitada por Deus. Só vai até onde Deus permitir. Só vai até onde Deus permitir. E eu quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, deixar bem claro que eu tenho amigos que trabalham na área da segurança, e independente disso eu oro por todos. Eu oro por todos. Estou sempre orando por todos. Só que tem coisas que não podemos nos calar, por quê? Porque como a missão que nós temos é de ajudar as pessoas, então esse é o maior propósito, é que outras pessoas venham entender que se você se apegar com Deus, se você se apegar com Deus, tem vida com Deus, tem sinceridade com as coisas de Deus, corre em busca do seu objetivo, custa o que custar. Porque você está com Deus, e quem é que pode vencer Deus? Quem pode vencer Deus? Tem pessoas que muitas das vezes ela não atenta para essas palavras, muitas das vezes ela não acredita. Muitas das vezes ela até zomba quando vê uma pessoa dizendo assim. Se você está com Deus, quem é que pode lhe vencer? Vai em busca dos seus objetivos. Deus é justo. Deus é justo. Se a pessoa tem a consciência, a certeza de que ela não está errada naquela causa, se apega com Deus e vai em busca. Vá à luta. Ninguém pode vencer quem é verdadeiramente de Deus. Ninguém pode vencer. Por isso que tem 366 vezes na Bíblia: não temas, não tenha medo, não vos assustei. Porque se a pessoa está errada, ela vai em busca de quê se ela está errada? Deus não vai ficar do lado errado. Se a pessoa estiver errada, não vai dar certo, não. Mas a pessoa ela tem a consciência de que ela não está errada naquela causa, naquele processo. Meu irmão, se apega com Deus e vai em busca, porque eu tenho certeza que já deu certo. Tenho certeza que já deu certo. Porque Deus ele age quando a gente vai à luta. Quando a gente vai atrás dos objetivos. Por que é que a palavra diz que os covardes não entram no reino do céu? Deus não está falando a respeito de ninguém medir força com ninguém. Ele está falando a respeito da gente não desistir, da gente seguir em frente, da gente se apegar com Ele querendo na vitória. Porque como pode
a pessoa que é o agressor, agressora, ela está protegida à vista humana a esse ponto. Aí eu não posso ver a minha filha, nem falar por telefone, porque ela tem uma medida protetiva, a qual onde ela foi ela que me bateu na cara. Onde eu nunca o agredi. Aí para algumas pessoas que não me conhecem, porque quem me conhece sabe que eu nunca fiz isso nem faço. Porque eu temo a Deus. E as pessoas que não me conhecem, essa pessoa passa informação de que tem uma medida e de que eu não posso encostar com a pessoa isso, com a pessoa aquilo, e outras pessoas do mal também saem espalhando aquilo ali. Aí tem pessoas que veem a gente com maus olhos, achando que é aquilo mesmo que aquela pessoa diz. E a pessoa espalha essa fama ruim. Aí a gente tá na rua, como eu tenho minhas atividades aqui em Mundo Novo. Você tá ali evangelizando num lugar e pessoas ali com esse pensamento de que alguém colocou na cabeça dela que aquela pessoa é aquilo. Aí a pessoa olha, vê a polícia abordando a pessoa. Pessoas ali próximas de mim viram muito bem o que eu ouvi ali. Elas ouviram o que eu ouvi. Uma vez, quando foi para me arrancar de casa, ali a polícia com o oficial. Outra vez agora eu ali no bairro, numa coisa que não tinha nada a ver. Falando de Deus ali, daqui a pouco tem que os policiais abordam de uma forma desagradável. Porque o que Deus me chamou para fazer, e aonde Ele mandar, falar do amor de Jesus, entrar em bairros, vielas, falar de Jesus, pregar o Evangelho, isso aí eu vou fazer. Seja onde for, eu vou fazer. Porque eu sei muito bem quem me chamou e sei muito bem quem está comigo, Jesus Cristo. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou entrar porque aonde chega um servo e uma serva de Deus, onde Deus manda ali, Ele faz maravilha, Ele usa, Ele abençoa a vida das pessoas. Nós somos apenas instrumento de Deus, não somos nós que fazemos, mas é Deus que faz através dos instrumentos dele. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o que os policiais me falou é que eu estava perseguindo, e eu não estava perseguindo. Nem estava e nem estou. Como é que eu vou querer estar perto de uma pessoa que só maltratou, só judiou, só humilhou, só fez besteira? Não, mas eu preciso estar perto da minha filha. Eu preciso ver a minha filha. Eu preciso ver. Aí eu estou nas minhas atividades na rua. Aí a pessoa está no mesmo lugar. Aí eu não vou poder exercer a minha atividade ali porque a pessoa está lá. E se aquela pessoa que é maldosa, maligna, se ela ligar para a polícia e a polícia chegar lá, vai dizer que eu estou fazendo o quê? Perseguindo?
Porque foi isso que os policiais me disse. Que eu parasse de perseguir. Eu não estava perseguindo. Eu passei ali por um acaso e chamei a minha filha com saudade que nunca mais eu tinha visto. Mas eu rodo na cidade e tenho minhas atividades. Aí a pessoa está lá, não vou poder exercer a minha atividade, falar de Jesus, entrar ali e fazer alguma coisa naquele ambiente, porque a pessoa está lá e à vista das pessoas eu estou perseguindo. A pessoa vai querer estar perto de uma pessoa que só quer lhe destruir, só quer lhe matar, só quer lhe defamar? Mas eu não vou desistir das minhas filhas. Essa é a verdade. Eu não vou desistir das minhas filhas. Até porque eu não estou perseguindo ninguém. Estou precisando estar perseguindo ninguém. Porque quem é de Deus não vai estar perseguindo ninguém. Eu tenho minhas atividades em área pública, e aí a pessoa vai estar ali no mesmo local, e aí a pessoa vai ficar com medo de ficar ali porque alguém pode dizer que está perseguindo. Não, eu vou continuar fazendo as minhas atividades. Eu vou continuar fazendo as minhas atividades. Até porque o negócio é eu quero estar perto da minha filha. Não é dela não. Dela não. Dela quanto mais longe melhor. Meus amados, olha o que é que diz essa palavra aqui, ó. 1 Coríntios 5. Primeiros Coríntios, versículo 3 diz assim, ó. Isso é o apóstolo Paulo falando. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E o versículo 11 diz assim, ó: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. O apóstolo Paulo está dizendo que tem pessoas
que ela está na igreja fazendo tudo que agrada o Satanás, Jesus está falando que tem que se afastar dessas pessoas aí. 1 Coríntios aí, 5. Ele não está falando que tem que se afastar daquelas pessoas do mundo que faz coisas sem entendimento. Ele está falando dos irmãos mesmo. Como saber? Jesus disse: pelo fruto conhece a árvore. Pelas atitudes, o modo de viver, de fazer, de proceder, você vai saber quem é de Deus e quem não é. Essa é a forma de saber quem é de Deus. Porque quem não é de Deus também não pode se esconder por muito tempo, não. Vai chegar um tempo que Jesus vai expor as obras dele. Como quem é também não tem como esconder. Está escrito dessa forma. Não tem como esconder o que faz. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, meus irmãos, esse que vos fala é o pastor Ivanilton. Isso é só um pouco da trajetória nesta caminhada com Cristo. Só um pouquinho. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não desista. Se apega com Jesus Cristo, o advogado fiel, o juiz dos juízes, advogado dos advogados. Se apega com ele e segue em frente. Vai em busca. Crê somente no Senhor Jesus. Porque Jesus, ele já deu vitória. Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. E até uma próxima mensagem.